Tudo bem com vocês? Começando aqui o especial de 1 ano do Bloomcast. Eu não vou dizer que fiquei super empenhada nisso, porque estarei mentindo, mas eu coloquei muitos pensamentos, entendeu? Sobre o que eu queria fazer nesse especial. Julho nunca teve um significado tão especial assim, né? Só férias de escola e tudo mais. E o Bloomcast veio para transformar isso, não é mesmo? Julho é um mês muito especial, porque foi o mês que tudo isso começou. E eu queria conversar um pouquinho com vocês e responder algumas perguntas que eu tinha pedido para vocês deixarem lá numa caixinha de perguntas. E eu vou responder aqui para vocês, mas eu queria falar um pouco também de como foi essa jornada, relembrar tudo aí com vocês. Não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, não sei, mas espero que vocês estejam aqui, né, prontos para me ouvir, né? Falar bastante. Mas enfim, eu sempre gosto de falar um pouco sobre como tudo isso começou, né? Então vamos começar lá do começo mesmo. Para quem não sabe, eu tô me formando em jornalismo. E eu via que, tipo, os semestres iam passando e eu ainda não estava fazendo nada relacionado àquilo com que eu estou me formando para fazer. E eu falei, caramba, eu preciso começar a fazer alguma coisa, eu preciso ter um projeto que é meu, eu preciso ter um projeto que tenha a minha identidade, que tenha aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, que tenha algum dos meus interesses. Para que lá no futuro seja um portfólio, para que lá no futuro eu olhe e fale, caramba, olha o que eu estava fazendo durante a faculdade, e que eu olhe e fale, caramba, eu estava em movimento, eu não estava só esperando uma oportunidade chegar até mim. E foi aí que nasceu o Bloomcast. Ele nasceu, assim, acho que eu comecei a pensar no Bloomcast, era mais ou menos maio, junho, foi quando eu apresentei pela primeira vez para algumas amigas minhas. Eu lembro que eu até fiz um piloto, assim, sabe? Tipo, só com gravação de áudio, porque, para quem não sabe também, o Bloomcast começou só em áudio, depois que ele mudou aqui para esse formato de vídeo, onde vocês conseguem me ver e ver o convidado. Mas no começo era só por áudio, né? E aí eu lembro de ter feito um piloto, assim, só para elas mesmo, assim, foram, sei lá, umas 2, 3 pessoas que receberam esse projeto piloto, né, onde eu falava um pouco sobre o projeto e tudo mais, explicava, só que em momento algum eu falei, não, isso aqui não vai pro ar, eu quero já começar com algum convidado, e eu já tinha uma pessoa em mente, mas as agendas não bateram para que aquela pessoa fosse a primeira pessoa, e a primeira pessoa que apareceu aqui no Bloomcast foi a Thalita, né? Para quem não conhece aí, a pessoa que acho que mais apareceu no Bloomcast aí foi a Thalita. Ela tá disparado aí nas pessoas aqui que mais apareceram no Bloomcast. A Thalita é uma dessas pessoas, então ela foi a primeira pessoa a ser entrevistada e foi super legal, porque sei lá, eu não tava com expectativa nenhuma, mas assim, foi um papo super gostoso, foi um papo super diferente de tudo aquilo que a gente já tinha tido, assim, né? Porque a gente é amiga fora da faculdade, mas a gente nunca tinha conversado sobre algumas coisas e a gente conseguiu conversar e aprofundar mais, assim. E eu acho que foi um papo super legal, assim, e inicial. E toda vez que eu lembro, assim, do primeiro episódio, para mim dá um quentinho no coração, porque eu lembro de como foi gravar, assim, eu lembro que foi da tarde para a noite, então a gente começou, tava claro, e quando a gente foi terminar já tava escuro, e foi muito gostoso gravar assim. E no começo a gente tinha um editor também, que era o João, né? Maravilhoso, mas vamos para lá, vamos para o próximo convidado. A outra convidada foi a Nicole. Deixa eu falar para vocês. Eu falei que teve 3 pessoas, né, que ficaram sabendo aí desse projeto piloto, e essas 3 pessoas já estiveram aqui no Bloom, já compartilharam um pouco das suas histórias aqui para vocês. Uma delas foi a Thalita. A segunda convidada do Bloom, que é a Nicole, foi uma das pessoas também que estava entre essas pessoas que receberam esse projeto piloto. Se eu não me engano, a Nicole foi uma das primeiras pessoas que eu falei mesmo, assim, ela super me apoiou desde o começo. E eu falei para ela, olha, você está entre a lista dos convidados, e ela foi a segunda convidada. Eu lembro que ela estava super nervosa, assim, desde o momento que eu convidei ela já falou, nossa, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Não sei o quê. Mas, assim, foi super gostoso. E foi com ela que eu aprendi que depois dos 30 minutos, a pessoa esquece que está gravando e começa a falar e as coisas vão fluindo melhor. Eu acho que a Nicole, na entrevista da Nicole, eu comecei a perceber, assim, que passou dos 30 minutos, a pessoa esquece que tá gravando e começa a falar e tudo mais, e começa a se soltar mais, e as histórias vão vindo e tudo mais. Então, foi muito legal gravar com ela. Eu lembro que ela tava super nervosa, e eu lembro que depois que eu terminei, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que foi um episódio pequeno, né? Mas até hoje é o episódio mais assistido do Bloomcast. Então, né, é um episódio um pouquinho curto, mas que toda vez que eu olho, assim,
as visualizações dele aumentam um pouquinho mais, então acho que o pessoal gostou, né? Tanto que foi uma das coisas que eu perguntei para vocês quando eu tava começando a gravar, que tipo de vídeo vocês gostavam, né? Se vocês gostavam de mais longo, mais curto, e aí ficou naquele empate, né? Tinha gente que gostava mais longo, tinha gente que gostava de mais curto, e eu fiquei pensando, tá, o que eu vou fazer? Vou tentar fazer um meio termo, mas eu acho que o Bloomcast tinha a característica de ser um papo livre, então eu vou deixando a pessoa conversar e a gente vai indo e vendo o que vai acontecer, o que vai sair daquele papo e tal, mas, né, nossa segunda convidada aí tem o maior ranking de visualizações aí do canal. O terceiro convidado foi o Lucas. Foi até engraçado convidar o Lucas, porque a gente tinha meio que acabado de se conhecer, porque a gente participou da semana de jornalismo juntos, né, na faculdade, a gente se conheceu por conta da faculdade. Ele era do campus de São Miguel, e aí a gente foi fazer a apresentação da Semana de Jornalismo juntos. Acabamos que durante ali a gente já criou uma amizade assim que eu não sei nem explicar como que ela realmente aconteceu. E a gente ficou super próximo, a gente conversava assim todo dia, toda hora a gente tava conversando e tudo mais. E eu falei, não, ele é uma pessoa que precisa fazer parte do Bloom, porque o Bloom é sobre essa questão de insights, de gerar conexão e tudo mais, e eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amizades, né? Se você for olhar o meu papo com a Thalita, a gente fala muito sobre isso, sobre essas nossas dificuldades de criar laços com as pessoas, e às vezes esse nosso preconceito de, tipo, entrar em um lugar e já fazer amigos, e já se abrir para pessoas, e é uma coisa que eu tenho uma grande dificuldade, que é, tipo, chegar num lugar e, tipo, já me enlaçar com alguém e ficar conversando super. Eu não sou esse tipo de pessoa, sou a pessoa que chega, que olha tudo, e depois vai vendo, eu acho que fulano talvez combine com quem eu sou e tudo mais, e aí eu vou vendo. Então, quando... E são essas duas pessoas, assim, que, tipo, deu esse clique, assim, muito grande, que foi a Thalita e o Lucas nessas semanas de jornalismo aí. Até hoje a gente é super amigo, até hoje a gente conversa muito e tudo mais, né? As minhas amigas até ficam zoando, assim, é o tipo de pessoa que eu trago para o nosso grupo e tudo mais. Mas eu falo, ai, gente, eu vou fazer o quê, né? A pessoa, né? Não tem muito o que fazer. Mas foi muito gostoso gravar com ele também, porque foi muito leve, foi muito, tipo, a nossa vibe de conversa, não teve nada de diferente, assim. E eu lembro que nesses primeiros episódios eu tava muito focada em fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, como eram com meus amigos, eu tava muito na minha zona de conforto, eu tava muito fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então, conversar e perguntar coisas, e às vezes, tipo, falar de coisas que eu já sabia, mas que eu achava interessante que vocês soubessem. Então, assim, nessa primeira temporada, assim, que eu fiz, não tinha muito roteiro, sabe? Era muito o que ia acontecendo ali, enquanto a gente ia conversando e tudo mais. Eu não procurava me aprofundar muito na vida da pessoa, porque eu já conhecia ela. Então, eu tava muito na minha zona de conforto mesmo. E era só um papo mesmo, assim, para gerar conexão, para que a outra pessoa olhasse e falasse, nossa, eu vou ver, né, o que vai dar esse papo aí. Então foi muito gostoso gravar com ele, porque foi, tipo, muitas nossas conversas do WhatsApp até hoje, sabe? Muita coisa aleatória, muita risada. Acho que foi um dos episódios que eu mais dei risada, foi o do Lucas. E olha que era o terceiro episódio, né? Então, tipo assim, foi só crescendo o nível aí dos convidados. A quarta convidada foi a Thaís Moraes, que também foi é a terceira pessoa aí, né, dessa lista de pessoas que ficaram sabendo do Bloom antes mesmo que ele existisse. E eu queria que ela fosse a primeira entrevistada do Bloom, mas não rolou por conta de agenda e tudo mais, estava a vida louca, né, das duas pessoas. Mas ela ficou aqui, né, nessa primeira temporada, e foi muito gostoso gravar com ela, porque desde o ensino médio eu e a Thaís, a gente tem essa troca, assim, que também é muito... É porque eu também, gente, sou, como eu disse, né, a minha dificuldade de fazer amigos. E eu e a Thaís, no começo, assim, eu vou ser bem sincera, eu não gostava da Thaís. Eu falava, ai, gente, essa menina, ela é muito assim, sabe, pra fora, e fala pra todo mundo, ai, não quero, não quero, não quero. E a partir do segundo ano a gente se aproximou muito. Por mais que a gente tinha os nossos grupos, eles eram um pouco próximos, mas não era, tipo, super próximos, né? Mas aí, segundo ano, terceiro ano, a gente se aproximou muito, e ela é uma dessas pessoas que até hoje eu mantenho contato, e toda vez que a gente conversa, não é, tipo, 30 minutinhos de conversa, é 1 hora, 2 horas de conversa, a gente fica conversando da vida, e filosofando sobre várias coisas, e vários pensamentos e tudo mais. Então... foi muito gostoso conversar com ela. E assim como a Nicole, ela tava super nervosa, né? Tipo, ai, o que eu vou falar? Ai, não sei o quê, mas, né? Thaís sendo Thaís. Mas foi muito gostoso. Foi muito, tipo, realmente a nossa vibe de conversa e de papo. Ai, foi muito bom. Aí, o nosso quinto convidado foi o Afonso, que também tem muito a ver com todo o início do Bloomcast, né? Porque, para quem não sabe, eu comecei o Bloomcast por essa questão, assim, de querer fazer alguma coisa para a faculdade também, e porque eu fui chamada por ele, pelo Souza, para participar do Papo 10, né?
que é o podcast deles. E a primeira vez que eu participei de um podcast já foi ao vivo ali, tipo, para as pessoas. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. E foi muito gostoso conversar com eles. E eu falei, caramba, tipo, é legal estar nesse lado de ser entrevistado, de estar conversando com alguém, mas é legal também. E é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu percebi na faculdade que eu gostava de entrevistar pessoas. E eu falei, caramba, olha isso. E aí a gente acabou se conectando por conta dos podcasts, né? No começo eles eram as pessoas que eu mais perguntava coisas e como fazer e como faz isso e aquilo, né? Então, às vezes, talvez eu acho que eles até têm um pouquinho de saco cheio de mim, que falam, ai, gente, lá vem ela. Mas o Afonso foi essa quinta pessoa. Ele entrou nessa primeira temporada, né? Que era uma temporada, assim, para amigos. E eu sinto que a gente se aproximou muito, assim, sabe? Depois que eu fiz o podcast, porque eu lembro que o Afonso foi uma das pessoas que desde o primeiro semestre assim, da faculdade eu olhei para ele e falei, nós vamos ser amigos, mas por conta de ser online e tudo mais, desencontro de grupo, aquela coisa assim, a gente não conseguiu se aproximar tanto, mas depois do podcast a gente se aproximou muito, assim. Ele é uma das pessoas que eu acabo conversando também da faculdade e tudo mais, né? Uma das pessoas próximas da faculdade, por mais que eu não tenha tantas pessoas assim, né? Mas ele tá nessa lista aí. E foi muito legal conversar com ele, até porque eu descobri muita coisa sobre ele, porque a gente só, às vezes, conversava muita coisa da faculdade, mas não das nossas vidas pessoais, então eu descobri muita coisa sobre ele, e eu falei, caramba, que legal, né? Eu consegui ver um outro lado do Afonso, que eu não conseguia ver por conta das atividades da faculdade e tudo mais, e foi muito legal. Aí, o nosso sexto convidado foi o Souza, que, né, também é o co-host aí com o Afonso no Fafo 10 Podcast. E o Souza, para mim, desde o começo, ele era um mistério, porque ele era o cara, ele até hoje, né, o cara que durante a gravação do podcast, ele tá super atento àquilo que a pessoa tá falando, e do nada ele solta uma pergunta que tira a pessoa completamente do raciocínio dela e eleva, assim, o nível do podcast deles, né? E eu sempre falei isso pra eles, que eles são a junção perfeita, enquanto o Afonso tá ali no ping-pong, conversando com a pessoa o tempo todo, o Souza é essa pessoa que vai tirar essa reflexão do papo e tudo mais, que vai fazer ser um negócio, assim, mais profundo do que só uma conversa. E foi muito isso, tanto que o nome do episódio dele é assim que... o nome do episódio dele é Assim que se tem uma reflexão pesada, porque não podia ser outra coisa para falar sobre o episódio do Souza, né? Sobre essas reflexões. A gente conversou sobre muita coisa legal. A gente conseguiu, tipo, mergulhar em alguns assuntos, assim. Foi muito gostoso, assim, ter o papo com ele. Muito diferente, assim, daquilo que eu estava acostumada a fazer, né? Porque até então eu estava conversando com gente que era ali da minha bolha, e ele veio um pouquinho para me tirar um pouco da minha zona de conforto e me fazer, tipo, pensar um pouco mais e ser um pouco mais estratégia nas perguntas, ou deixar ele falar um pouco mais sobre algum assunto que para ele era relevante e que talvez eu não conhecesse tanto, mas que foi bom para que eu conhecesse, aprofundasse, conversasse, debatesse sobre coisas, e foi muito legal o episódio com ele. Aí depois, eu tive a ideia de fazer um Domcast onde uma das pessoas que já tinha vindo no podcast viesse me entrevistar e que trouxesse um viés diferente para o Gloomcast. E a Thalita aparece novamente nesse episódio, e foi muito gostoso. Foi muito diferente, porque eu estava acostumada aí, né? Tava vindo nessa crescente de entrevistar pessoas, e aí, em um episódio, eu estou sendo entrevistada, e ela fez, assim, um trabalho incrível, perfeito, que até hoje eu não consegui fazer em nenhum dos episódios, mas ela conseguiu fazer. E até hoje, quando eu consigo, eu tento trazer algumas coisinhas daquilo que ela fez no episódio dela. E foi muito legal, foi muito... não desafiador, mas foi gostoso porque eu consegui sair desse lugar, assim, de ter que pensar em perguntas e tudo mais, e realmente só responder e falar sobre coisas que eu achava interessante, e foi um papo super gostoso. E eu gosto muito desse episódio. Aí depois nós temos o final da primeira temporada, que é com a Amanda, né? A Amanda aí é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas que a gente se aproximou nesses últimos 2, 3 anos aí. A gente se conhece desde pequena, mas a gente nunca foi amiga nem nada, até que a gente começou a se aproximar, e foi tipo a aproximação assim que junta assim as pessoas, e você já não sabe mais viver sem aquela pessoa, de conversar e tudo mais, e tá sempre perto, né? A nossa rotina é muito próxima, assim, de muitas coisas, a gente faz muita coisa parecida, a gente gosta das mesmas coisas, a gente ri das mesmas besteiras, tipo, a gente é muito, assim, parecida, né? Ela é 1 ano mais velha que eu, mas a gente tem muitas coisas, assim, que são muito parecidas, e
E foi um papo muito gostoso, porque eu realmente estava na minha zona de conforto. Não teve nada de diferente, assim, daquilo que eu já estava acostumada. A gente riu de coisa, contou história. Nossa, contou os bastidores dessa amizade doida que a gente consegue se meter em cada situação, assim. E foi muito gostoso gravar esse episódio. Também é um episódio, assim, muito, muito legal para mim. Eu gostei muito. E depois nós temos o início da segunda temporada, que eu preciso dar uma explicação para vocês, porque eu não sei se vocês conseguem perceber. Eu já falei isso na entrevista que eu fiz com os meninos do Papo 10, a última entrevista que eu fiz com eles. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Fazer o jabazinho da minha entrevista lá com os meninos. Que eu falei um pouco sobre essa minha indecisão daquilo que eu faria na segunda temporada. Porque quando eu comecei o Bloomcast, eu queria que fosse tipo uma série, sabe? Que a pessoa pode maratonar os episódios e tudo mais. E se você for olhar, né? A primeira temporada, ela segue o padrão das novas séries de hoje, né? São 8 episódios aí, com... Não vou dizer o tempo, né? Porque não tem nada a ver. Mas, assim, esse padrão, né, de 8... eu queria fazer 22, como eram as séries antigas, mas eu falei, caramba, eu acho que vai dar muito trabalho para isso acontecer. Então, eu falei, não, vamos fechar em 8. E uma das curiosidades também, que eu falei lá para os meninos, e que também não sei se vocês perceberam, é que todos os títulos dos episódios do Bloom, eles são padronizados. Eles começam com assim que alguma coisa, sabe? Porque quando eu olho os episódios de Friends, assim, o nome dos episódios de Friends, eles têm essa questão de ser muito parecido, sabe? O começo é parecido e é aquele em que alguma coisa acontece. E eu queria que o Bloomcast tivesse isso, né? Essa estrutura de série e que, tipo, os títulos fossem meio que padronizados e que eu só fosse tendo que mudar uma coisinha ou outra pra ficar mais fácil pra mim também e porque eu gosto desse padrãozinho assim. Eu queria que lembrasse alguma das coisas que eu gosto muito de série. Eu queria que tivesse esse padrão, assim, de série. E foi isso. E aí, eu fiquei nesse impasse de saber o que eu ia fazer na segunda temporada. Porque eu comecei a gravar a segunda temporada enquanto eu acho que eu estava gravando o episódio da Thaís, eu já estava pensando na segunda temporada. Eu já tava pensando naquilo que eu ia fazer. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou nichar, eu não vou nichar, eu vou colocar em alguma caixinha, vou tirar da... Não sei, tava pensando muito. E eu comecei, e coloquei na minha cabeça que eu queria trazer pessoas que estavam começando a empreender, têm as suas próprias empresas, têm seus próprios negócios, coisa pequena ou coisas que estão começando a alavancar agora. Eu queria trazer essas pessoas, eu queria dar um espaço para elas e conversar com elas. E se vocês forem percebendo, assim, os primeiros episódios, o da Amanda, o da Ana e do Eric, é muito nessa pegada, assim, sabe? Sobre empreendedorismo, rede social, conversar sobre essas coisas ou tentar conversar sobre essas coisas, né? Então, esses primeiros 3 episódios, eu sinto que eu tava muito querendo ir para esse lado do empreendedorismo, mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu acho que se eu fizesse isso na segunda temporada, eu ficaria muito presa. E aí eu também fiquei pensando, tá, mas aí eu vou fazer igual a primeira, que foram 8 episódios, depois eu vou acabar, vou fazer uma nova temporada e tudo mais. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero que tenha uma continuidade, eu quero que continue aí. E ficou que a temporada 2, né, vai ser a temporada infinita aí do Bloomcast até o dia que me der vontade de continuar gravando e postando aqui para vocês. Mas foi isso, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, o que eu ia fazer, para onde eu iria direcionar o Bloom. E aí eu pensei no empreendedorismo, comecei a fazer isso, e depois no meio do caminho, no meio das entrevistas, eu falei, não é isso que eu quero, vou ir para um lado que eu gosto mais, vou ir para um lado que eu consigo conversar mais, até porque eu fui atrás de contatos de pessoas, e é muito difícil você conseguir falar com essas pessoas, até porque elas estão no corre delas e fazendo muitas coisas, e comprando coisas para a loja, e divulgando, então às vezes elas não têm esse tempo de parar para ser entrevistadas e tudo mais, então por conta de não querer nichar, e também por conta dessa dificuldade de encontrar pessoas que estivessem realmente, tipo, com vontade de ser entrevistado, de participar de um podcast, falei, então tá bom, vamos para um outro lado. E aí vem o primeiro episódio da segunda temporada, que se chama É Assim Que Se Explica o Sumiço, que eu sumi por um tempinho, né? E aí, eu sei lá, acho que eu sumi por um mês e meio, né? Coisa que eu faço assim, né? E eu sumi por um tempinho, e aí eu vim explicar um pouquinho para vocês o porquê do meu sumiço. E depois a gente já entrou aí nessa segunda temporada, que é com a Amanda, né? Que é Assim Que Se Tem um E-Commerce. E foi muito gostoso conversar com ela, porque eu e a Amanda, nós crescemos juntas, nós estudamos na mesma escola até o 9º ano.
E quando eu vi, né, no Instagram que ela tinha começado a lojinha dela, eu falei, caramba, que legal. E eu falei, nossa, uma ótima oportunidade de voltar a conversar e de dar essa oportunidade para ela falar um pouco daquilo que ela gosta e tudo mais. E foi super legal conversar com ela. A gente conversou muitas coisas, assim, a gente falou sobre rede social, a gente falou sobre plano de carreira, a gente falou sobre muita coisa, assim, tá muito gostoso, assim, o papo com ela. E me surpreendeu, assim, sabe? Eu gostei muito de ter gravado esse. E aí depois nós temos com a Ana, né, que tem a loja de bordado. E foi muito legal conversar com a Ana, porque a Ana também tá quase nessa mesma situação que a Amanda. A gente meio que cresceu juntas. Eu sou, acho que 2 anos ou 1 ano mais velha que a Ana, acho que é isso. E a gente meio que tinha o mesmo grupinho de amigos, e ela era muito próxima de algumas outras pessoas, não tão próxima de mim. E quando eu vi que ela abriu a lojinha de bordado dela, eu falei, caramba, que legal. E a gente conseguia ter algumas conversas, né, legais, e a Ana é esse tipo de pessoa que gosta de ter reflexões e tudo mais, ela é bem acadêmica, assim, né, nesse sentido de conversa e tudo mais, então foi super legal conversar com ela. A gente não conversou só sobre a loja de bordado, a gente falou sobre outras coisas também. Ela falou um pouco sobre como a loja de bordado era uma forma dela conseguir o sonho dela, que era estudar em uma faculdade pública, mudar de cidade e tudo mais, morar sozinha. Então não era só uma lojinha, mas sim também um trampolim para o sonho dela. Então foi muito gostoso ter essa conversa com ela. Foi muito legal. A gente falou sobre muita coisa que talvez eu não conhecesse por não estar envolvida nisso, ou por não ter pessoas ao meu redor que estivessem nessa situação, e foi muito legal conversar com ela, foi muito gostoso, porque a gente conseguiu se conhecer um pouquinho mais, né, tipo, fora da escola, fora do nosso grupo de amigos, e conversar, assim, sem interrupções de pessoas, foi muito gostoso. Aí nós temos o episódio com o Eric, que assim, se eu puder apontar assim, um dos meus episódios favoritos é desse com o Eric, porque a gente estudou junto no ITB, assim, junto assim, né? Tipo, ele é 1 ano, acho que ele é 1 ano mais velho que eu. Então ele tava lá na frente. E eu via ele, assim, com os amigos e tudo mais, mas a gente nunca conversou, porque, como eu disse, né, eu sou uma menina de poucos amigos, não sou uma pessoa de falar com todo mundo, assim, mas eu sempre via ele e tudo mais. E eu vi que ele tava com uma agência de publicidade com os amigos dele, e eu falei, acho que essa vai ser uma oportunidade de a gente conversar, da gente falar um pouco, né, das coisas, da vida e tudo mais. E era para ser um papo sobre empreendedorismo, e acabou sendo um papo sobre o ITB, e foi muito gostoso ter conversado com ele, porque a gente tinha muitas similaridades, assim, por mais que ele estivesse 1 ano à frente, a gente viveu coisas muito parecidas, e ele seguiu com a carreira, né, diferente de mim, que estou indo para o jornalismo, que ainda é comunicação, mas é bem diferente, assim, né, ele tá para a área do marketing, que é bem próximo, assim, de publicidade e propaganda. Então foi muito legal conversar com ele, a gente deu altas risadas, até hoje a gente conversa, até hoje eu vejo os stories dele, comenta, a gente está sempre conversando e tudo mais. Então foi um dos meus episódios favoritos, porque é uma pessoa que, tipo, eu não tive contato nenhum, assim, a gente super conversou, super bateu papo, super deu risada, e a gente ainda conversou, lá no finalzinho a gente conversou um pouco sobre empreendedorismo, e foi muito legal esse papo. Aí depois nós temos um papo com a Duda, né? A Duda foi uma pessoa que eu conheci quando eu participei de um clube de leitura que ela fundou, e eu conheci ela e, tipo, a gente não conseguiu conversar tanto, nem se aproximar tanto lá. Acho que vocês vão perceber isso, né, gente? Que todas as pessoas que estão aqui talvez não eram tão próximas de mim assim, mas que eu acho o que elas fazem legal e tudo mais, então decidi trazer elas aqui. São pessoas conhecidas, né? Nessa segunda temporada aí vocês vão ver bastante disso. E eu queria muito falar com ela sobre livros, e foi muito legal. A gente falou sobre livros, falou sobre séries, falou sobre... Teve muita indicação de livro, então para você que gosta muito de ler, vai nesse papo com a Duda, porque tá muito legal, tem muita indicação de livro, tem muita resenha de livro ali rolando, então foi muito legal ter essa conversa com ela. A gente conversou muito, 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 a gente falou um pouco sobre faculdade e tudo mais, mas o papo central ali é sobre livros, e foi muito gostoso esse papo, assim. Então eu indico para você que gosta de livro, para você que gosta de ler, vai lá ver o papo da Duda, que tá, assim, muito, muito bom. Aí nós temos o papo com a Domingues, que tá ali, né, nesse pessoal aí que estudou comigo. A gente estudou junto no ensino médio, não éramos muito próximas, mas tínhamos pessoas em comuns, assim, então a gente conversava, a gente não, tipo, nunca sentou e conversou, mas a gente conversava,
E ela faz direito, né? Ela tá cursando direito. E eu falei, nossa, que legal, né? Porque eu jurava que ela ia pra moda, porque ela sempre foi a fashionista da sala, ela sempre foi a pessoa que tava super bem vestida, de uniforme, gente. Ela conseguia fazer um milagre de uniforme, ela ficava linda, maravilhosa. E foi muito legal, assim, conversar com ela. A gente conversou um pouco sobre direito, a gente conversou sobre livros, a gente conversou um pouco sobre TV. Então, assim, foi muito, muito legal. E estreitou um pouco esses laços, né? Que a gente não conseguiu cultivar ali no ensino médio, mas que a gente conseguiu ter um pouquinho disso durante essa conversa. A gente percebeu que a gente tem alguns gostos em comum e foi muito, muito, muito legal. Aí tem um papo comigo, né? Que é assim que se tem um papo com spoilers. Eu tava falando um pouquinho com vocês sobre as coisas que viriam no Blumcast, né? Foi um papo assim que tal, eu acho que nesse dia eu lancei esse episódio porque talvez eu não tinha. Ah, eu lembro o que aconteceu. É uma história. Vamos lá, tô brincando. Mas foi uma história meio chata assim pra mim. Porque eu tinha uma entrevista para lançar nesse dia, mas eu acordei, tipo, mandei mensagem pra pessoa: olha, tem como você me mandar o vídeo pra eu postar? Não, foi um dia antes. Mandei mensagem pra pessoa: ó, tem como você me dar um vídeo? Não, mandei a semana. Olha lá, as memórias voltando. Eu mandei mensagem pra pessoa na semana, falando: olha, tem como você me mandar um videozinho e tudo mais? A pessoa: não, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Aí a pessoa não me mandou. Na quarta-feira não me mandou. Na quinta-feira eu mandei mensagem, falei: olha, tem como você me mandar, não sei o quê, porque vai sair o episódio hoje, então seria bom, né, se eu pudesse postar seu videozinho e o seu episódio. E aí a pessoa falou pra mim que achava melhor eu não postar, e não sei o quê, não sei o quê, e eu fiquei super chateada, porque eu falei, caramba, eu perdi 1 hora e meia da minha vida entrevistando a pessoa, e foi um papo super gostoso, foi um papo diferente de tudo aquilo que tinha tido no Bloomcast. Eu tinha ido atrás daquela pessoa porque eu queria que fosse realmente algo diferente, eu queria trazer uma pessoa desse meio pra cá, e eu fiquei super chateada e frustrada, mas aí eu falei, não, beleza, eu vou gravar alguma coisa. E aí eu gravei, e aí falei um pouquinho sobre as coisas que iam vir, e por isso que nós temos esse papo aí, é assim que se tem um papo com spoilers. Olha aí, vocês descobrindo bastidores, né? Aí depois a gente teve um episódio também que é muito especial, que é com a Isa Breves. Gente, esse papo aqui é muito especial por muitos motivos, assim, sabe? Eu conheci a Isa em uma Expotec, eu tava no ensino médio ainda, e eu conheci ela lá. E aí a gente meio que trocou contatos e tal, Instagram, a gente tava sempre se seguindo e tudo mais. E aí, um dia eu tava olhando lá o Instagram e encontrei ela. E, tipo, ela tava fazendo um unboxing de alguma coisa. Eu achei super legal, porque eu falei, caramba, olha isso, né? Ela, né, tá se esforçando e falando com a audiência dela e tudo mais. Falei, olha, que legal. E ela é atriz, ela tá se formando em audiovisual. Eu falei, que legal, quero isso mesmo. E aí a gente super bateu um papo, foi um papo muito, muito, muito gostoso, assim. Muito diferente daquilo que nós temos aí no Bloomcast, mas para mim foi muito legal, porque foi uma pessoa, tipo, dentro da minha bolha, mas fora da minha bolha, porque a gente conseguiu conversar de bastante coisa, a gente conseguiu conversar sobre esse mundo de atriz, de testes e tudo mais. Então foi muito gostoso ter esse papo. Me tirou um pouquinho da minha zona de conforto. Ainda é uma pessoa que está relacionada à comunicação, mas é uma comunicação de outra maneira, né? Então foi muito gostoso saber de algumas coisas, saber de alguns bastidores e falar um pouco sobre as séries que ela fez, sobre algumas participações que ela fez, sobre ela tá querendo, tipo, mudar um pouco o rumo, né? Querer sair do CLT e ir para uma coisa realmente mais voltada à atuação e tudo mais. Então foi muito gostoso esse papo, assim. Tá aqui, ó, no meu coração também, é um dos meus papos favoritos, dos meus episódios que eu gosto muito, assim. E a Isa tá aí na minha vida, sempre vendo as coisas dela e comentando também. Então, muito bom. Aí nós tivemos o papo com a Giovana, que foi muito gostoso também, porque a gente estudou junta, né, na faculdade. A gente fez, acho que 2, 3 semestres juntas, e depois ela mudou para audiovisual. E a Gi foi uma pessoa que a gente também não conseguiu se conectar tanto por conta da faculdade, das coisas estarem sendo tão remotas, porque eu acho que se tivesse sido presencial, a gente teria conseguido conversar mais e estreitar um pouco mais esses laços, mas foi um papo super gostoso. A gente falou sobre fotografia, a gente falou sobre audiovisual, a gente falou sobre os canais do YouTube dela, a gente falou sobre muita coisa, assim, e foi muito gostoso por poder, tipo, conversar com ela e falar com ela, porque a gente fez um trabalho juntas, né? Ela me mandou mensagem, e aí, tipo, ela queria refazer algumas coisas. Eu falei, não, tudo bem, pode refazer e tal. E depois trazer ela aqui, né?
Foi muito gostoso conversar com ela. Foi, tipo, legal ver que ela tinha transicionado para um lugar que ela estava se achando, tipo, muito melhor, assim, né? Porque ela começou no jornalismo, depois foi para o audiovisual, e em audiovisual ela se achou e encontrou o que ela queria fazer. E eu fiquei super feliz por ela, então foi muito bom ter esse papo, assim, pra ver, né? Que, tipo, às vezes a gente começa em uma coisa, mas a gente vai terminar em outra, e tá tudo bem, o importante é a gente gostar do que a gente tá fazendo. E foi muito legal. E aí, nós temos um também dos episódios queridinhos pra mim, mas ele tem um lugar especial, porque ele foi a transição do Bloom do áudio pro vídeo, né? Que é o episódio com o Merch, e também porque ele foi uma indicação da Giovanna, né? Ela falou comigo sobre ele e tal, e eu falei, caramba, nossa, ele fez mochilão, não sei o quê, várias histórias, assim, super legais, e ele foi essa transição, assim, ele foi a primeira pessoa, não, ele não foi a primeira, mas ele foi a segunda pessoa que eu gravei em vídeo, e foi muito legal, assim, ouvir as histórias dele, tudo que ele tinha para contar, assim, foi muito gostoso ouvir, foi muito gostoso ver a coragem dele de sair da casa dele com um violino e com a câmera fotográfica dele para fazer trabalho, e, nossa, assim, foi muito legal, foi muito inspirador, assim, é um dos papos que eu gosto muito, assim. Eu não sei por que vocês não assistiram tanto ele. Eu vou colocar ele lá nos destaques do Instagram para vocês assistirem, porque tá muito bom, gente. Tem muita coisa legal nesse papo. E eu tenho certeza que se vocês forem assistir, vocês vão gostar muito, muito, muito. Aí, nós temos o papo com a Gisele, que esse aí foi realmente a primeira pessoa que eu gravei em vídeo, porque foi por exigência dela, entendeu? Ela que quis que fosse em vídeo. E eu falei, tá bom, então vamos lá. E se vocês forem perceber, eu tô meio assim, tipo, travada, porque eu tava acostumada a não gravar, tipo, ninguém vendo meu rosto e as expressões que eu tava fazendo. Então, tipo, do nada, aparecer e mostrar meu rosto e mostrar aquilo que eu tava fazendo, né? Ou ficar com o olhar perdido e tudo mais. Então, se vocês forem ver, vocês vão ver que eu tô meio, tipo, entendendo ainda o que tá acontecendo. Mas foi um papo super gostoso. Foi uma coisa assim, tipo, a gente falou muito sobre Deus, a gente falou muito sobre propósito, a gente falou... E, tipo, é muito próximo daquilo que eu vivo. Então foi um papo muito gostoso, assim, com ela. Um dos papos que eu gosto muito também. E, tipo, foi muito legal, porque a Gisele é alta astral, né? Então, tipo, foi muito bom esse papo. E aí, nós temos o episódio com a Letícia Doski, que, gente, foi, assim... Eu tenho muitos episódios que eu gosto muito, e esse é um deles, porque ele estreou uma categoria aqui no Boom, que foi os autores nacionais. A Letícia foi a primeira autora nacional que eu trouxe aqui, e eu fiquei super feliz, porque eu achei que demoraria muito tempo para isso acontecer. Eu achei que ia demorar muito tempo para eu, tipo, realmente começar a trazer pessoas, né, que escrevessem aqui no canal. E foi muito, muito legal, porque ela, desde o primeiro momento, assim, ela foi super maravilhosa comigo. Ela escreveu o livro Código Grace, agora ela tá lançando um novo livro, né? Eu vou deixar aqui também o Instagram dela para vocês irem lá ver, para vocês irem lá comentar, entendeu? Porque ela tá lançando livro novo. E foi muito gostoso, porque eu lembro que eu li o Código Grace, e aí eu vi, tipo, ela tinha um Instagram, fui lá, mandei mensagem para ela, nossa, eu amei seu livro, não sei o quê. E daí a gente começou a conversar, e depois eu fui conversando mais com ela, a gente começou a se aproximar, e hoje eu tô lá no grupo dela, né, com os leitores e tudo mais, recebendo novidades, conversando com ela. Então, assim, é um papo muito especial, porque realmente abriu um pouco dessa parte minha para vocês, porque eu sempre gostei muito de leitura. Se vocês forem ver, né, tem o papo com a Duda, o papo com a Amanda Domingues, que eu consigo falar um pouco sobre leitura e tudo mais. Mas com a Letícia foi muito diferente, assim, porque a gente conseguiu falar sobre coisas que, tipo, eu amo muito, assim. Em literatura nacional, eu já disse aqui em algum episódio que eu peguei a literatura nacional, assim, como um bebê. Falei, não, o que eu puder fazer para enaltecer, para falar, para conversar e trazer mais autoras aqui, que é um dos meus maiores desejos, é trazer mais autoras nacionais aqui. Então, né, o episódio da Letícia tem essa carga, assim, especial por conta disso, por ser uma autora nacional e por abrir esse espaço de conversa sobre livros e sobre livros nacionais, né, principalmente aqui no canal. E aí depois a gente tem a conversa com a Yasmin Dias, né, a minha xará, e foi um papo, assim, super gostoso. Eu achei ela super aleatoriamente, assim, eu tava no LinkedIn, e aí, tipo, tava, sei lá, vendo algumas coisas, encontrei ela como estagiária da Record. Aí, tipo, o LinkedIn dela tava ligado com o Instagram, aí eu fui seguir ela e tal, fui seguindo, fui vendo o quanto ela era ativa e o quanto ela falava com os seguidores sobre jornalismo esportivo e tudo mais, e o quanto ela falava um pouco sobre isso. Eu falei, caramba, que legal, né? Pra mim é muito diferente, porque na minha faculdade tem poucas pessoas que querem jornalismo...
jornalismo esportivo, e as pessoas que querem jornalismo esportivo, a maioria são homens. Então eu falei, tá, legal, acho que eu vou trazer ela para cá. E foi um papo, assim, super legal. A gente conversou sobre várias coisas, a gente conversou muito sobre jornalismo, a gente conversou coisas, assim, muito legais, e foi muito, muito legal, assim, trazer ela aqui, tanto que ela é uma das pessoas que eu ainda tenho um carinho muito especial também. De vez em quando ainda consigo ver ela pela Record, mas é pouco, né, porque, tipo, ela chega, tipo, às 2, e 2 eu já tô, assim, trabalhando há anos-luz, mas é uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, e sempre estou super feliz ao ver os stories dela e tudo mais. Então, assim, uma das pessoas que eu conheço pessoalmente, né? Uma das pessoas que eu conheço pessoalmente aí que já foram entrevistadas. Aí, nós temos um outro episódio, assim, tá assim no meu coração, que é o Assim que se tem um papo sobre a ovelha e o leão, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano e que me marcaram demais, assim. Acho que eu vou fazer um favorito do ano para vocês aí no final do ano, e talvez esse livro vai entrar lá. Talvez não, né? Com certeza. Mas foi um livro que me marcou muito, que fala sobre muitas coisas atuais e coisas que ainda vão acontecer e que a gente precisa estar preparado para isso. Foi um vídeo que eu gravei, assim, sem pretensão nenhuma. E também tá na lista entre os vídeos mais assistidos, né, aqui do canal, e eu fico muito feliz por isso, por essa mensagem conseguir chegar a muitas pessoas e que muitas pessoas escutem, né, sobre isso, que é o que é mais importante. Então, eu não tava pensando em gravar aquele vídeo, eu ia fazer uma outra gravação, e aí a pessoa teve que cancelar por algum compromisso que ela teve. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de ler o livro, tava tudo fresco na minha cabeça, eu tava super pensando sobre aquilo, eu tava, sei lá, tava muito impactada pela mensagem. E eu falei, não, preciso conversar sobre isso. E aí liguei o vídeo e comecei a falar com vocês. E falei, não, vou subir, tá muito legal esse vídeo, então postei pra vocês. Então, acho que é isso. Vamos pro próximo? O próximo foi com outra autora nacional que também está na lista aí dos vídeos especiais e dos vídeos mais assistidos por vocês, que é o da Camila Grilli, que é uma fofa. Ela também cursa jornalismo. Foi muito gostoso bater esse papo com ela, porque eu li esse livro por indicação da Mi Franklin, que também já foi entrevistada, né, aqui no Boomcast. Eu li por indicação dela, assim, e foi muito gostoso a leitura. Eu não conseguia parar de ler, assim, eu fiquei surtada de tanto que eu lia e eu não conseguia parar de ler mesmo. E aí eu falei, eu preciso trazer ela aqui. E aí li o livro e falei com ela, e aí ela veio e ela foi super fofa, respondeu todas as minhas dúvidas, a gente super conversou, assim. Também tá aí nessa lista de pessoas e de episódios especiais, porque eu consegui trazer outra autora nacional aqui, né? E também por estar nessa lista de vídeos mais assistidos, porque, gente, né, autores nacionais precisam ser enaltecidos, ainda mais com uma história tão maravilhosa quanto a da Camila. Então é um dos episódios especiais. Depois nós temos o especial com a Hilary Ferreira, né, que é uma autora nacional também, que tem do livro Demon or Angel, e foi um livro assim que eu gostei muito de ter lido. E se vocês forem perceber, é o único episódio da segunda temporada, que ainda está em áudio, só em áudio, porque eu tava gravando com outras coisas, assim, enquanto eu tava gravando em áudio, e aí era o último conteúdo que eu tinha em áudio. Eu falei, não, preciso soltar para vocês. Tanto que eu demorei até a soltar. Eu pensei em soltar, assim, entre os primeiros, assim. Mas eu falei, não, acho que precisa ter uma linearidade aqui. E aí soltei depois da Camila. É um livro, assim, que eu gostei muito. Foi muito gostoso de ler, mas eu fiquei, tipo, meio, tá, e aí, o que vai acontecer e tal. Mas foi gostoso, foi um papo bom, a gente conseguiu conversar um pouco sobre livros, a gente conseguiu conversar um pouco sobre carreira, o que ela pensa, como foi o processo de escrita dela. Foi um episódio legal, foi um episódio gostoso. E é isso, vamos pro próximo? O próximo foi o maior episódio já soltado aqui, já, né, no Bloom, que foi o com Samuel do acho que é Papo Reto, se eu não me engano, o nome do podcast dele, e foi o maior papo. E ainda, depois que eu gravei, tipo, foram 2h10, e depois a gente ainda foi conversando, que eu fui mostrar umas coisas para ele no YouTube e tudo mais.
E foi muito legal, porque a gente conseguiu conversar um pouco de como foi o começo dele no podcast e como que foi que tudo começou. E a gente conversou sobre várias coisas, várias coisas. A gente conversou sobre convidados, eu pedi para ele fazer uma lista aí, né, dos melhores e piores e tudo mais, né? Tipo, colocando ele na berlinda, mas foi muito legal. É o maior, né? Não tem outro maior que o dele. Mas foi muito legal gravar com ele. Aí depois, né, de ter soldado, um tempinho depois, ele parou por um tempo com um podcast, mas depois ele pretende voltar, né? Segundo ele pretende voltar, mas ainda não voltou. Mas eu espero que ele volte, porque é um conteúdo muito legal e começou de uma maneira muito legal, inusitada. Então, acho que, né, dá para continuar com esse projeto. Aí depois, nós temos o papo com outra autora nacional, que é a Cristina Mello. E o que falar da Cristina, gente? Ela foi super simpática desde o primeiro momento, foi super gostoso conversar com ela. Eu queria ter conversado um pouquinho mais, mas ela tinha horário, né? Mas foi muito, muito gostoso, assim. É um papo, assim, que eu levo, assim, tipo, também que eu lembro muito, assim, de como foi e de como foi conversar com ela. Até porque o livro dela é um dos meus favoritos do ano passado. Então foi muito, muito bom conversar com ela. A gente falou um pouco sobre a vida dos policiais, né? Porque, para quem não sabe, ela tem uma série que se chama Missão Bop, e aí ela vai aprofundando, assim, né? São livros de romances, mas com policiais, né? E a gente vai vendo como é que é a vida dessas pessoas, como é que eles vivem, como é perigoso para eles, né? Sair todo dia e cuidar da cidade das pessoas e sem saber se eles vão voltar para casa, né? Como é viver, assim, como é a vida da família deles, né? Como é pensar que eles não podem ter só o trabalho na polícia, mas que eles precisam trabalhar também como segurança e como outras coisas, porque só trabalhando como policial eles não conseguem ter uma renda suficiente para manter a família deles. Então, são livros, assim, tipo, muito importantes e que trazem discussões importantes e que às vezes não estão sendo feitas, né? Então foi muito legal e muito gostoso ter esse papo com ela. Aí depois nós temos o episódio extra com a Mi Franklin, que foi muito especial para mim por um motivo, porque eu já tinha gravado uma entrevista com ela. E tava em áudio, foi, assim, muito legal a entrevista, a gente deu muita risada, né, porque a Mia é essa pessoa pra cima e tudo mais, e foi muito gostoso, só que depois muita coisa mudou, né, depois que a gente gravou, muita coisa mudou, eu falei, não, vamos gravar de novo, só que agora com você aparecendo, e aí foi isso, aí a gente contou sobre várias mudanças, sobre várias coisas, e ainda por cima ela me deu a honra de... Tem em primeira mão aí a revelação da capa do livro dela. Ela liberou, tipo, a capa em um dia. No outro dia eu postei o episódio, assim, pro pessoal assistir. E foi muito legal. É uma coisa muito especial. Porque eu tinha falado pra ela, assim, né? Que, tipo, eu queria ser uma dessas pessoas. Assim, falei, a exclusiva tem que ser pra mim. E foi mesmo. Então, eu fiquei muito feliz. Então, tem esse lugarzinho, assim, no meu coração. E a mim, né, gente, é essa pessoa maravilhosa. Eu vou deixar o link de todos os episódios aqui, entendeu? Para vocês irem lá assistir. Aí depois a gente teve um papo com a Guinevere Maropo, que é da minha sala também, a gente estuda junto. E foi um papo super gostoso sobre jornalismo. A gente conversou sobre carreira, a gente conversou sobre aquilo que a gente pensa do futuro. A gente teve algumas discussões legais, interessantes. Então foi um episódio muito legal. Foi muito bom trazer alguém da minha sala para esse projeto e tudo mais. Então, foi gostoso esse papo. Foi muito diferente, né? Porque eu trouxe algumas pessoas só da faculdade, né? Então, foi muito bom. Eu pretendo trazer mais pessoas, mas aos poucos, né? E o papo com a Gui foi muito legal, né? Tá entre aí os melhores também para mim. Foi muito gostoso gravar com ela, assim. Foi muito divertido, a gente conseguiu conversar bastante, foi muito bom. Aí depois a gente teve o papo com a Luana, que também tá entre esses papos, assim, muito legais. E eu conheci ela há alguns finais de semana atrás, se eu não me engano, uns 2 finais de semana atrás, ou um. Não lembro. Mas enfim, eu consegui conhecer ela pessoalmente, ela veio aqui gravar com os meninos do Papo 10, e a gente se encontrou, a gente foi na Liberdade, a gente conversou, ela estava com os pais dela, foi muito legal, assim, né? A gente conseguiu conversar um pouco sobre as diferenças entre o Rio e São Paulo e tal. E o papo dela tá muito legal. A gente conversou sobre produtividade, a gente conversou sobre estudo de grana, né? A gente conversou sobre como é ser estudante de jornalismo, a gente conversou um pouco sobre as diferenças entre a faculdade no Rio e a faculdade em São Paulo. Foi um papo muito legal, assim.
E, assim, muito interessante, assim, sobre várias coisas, algumas diferenças culturais, né? É o mesmo país, mas é um estado ali do lado e já faz uma diferençona, assim, em algumas coisas. E foi muito gostoso, e depois poder conhecer ela foi mais gostoso ainda, né? Que traz, tipo, mostra que a pessoa que ela foi no vídeo, ela é, tipo, na vida, e foi muito gostoso conversar com ela e conhecer ela e os pais dela. Então, muito, muito, tá aí entre os meus episódios favoritos. E aí depois a gente teve um outro episódio extra que foi com a Ludmilla Teixeira, que foi muito gostoso o papo com ela também, a autora de Oráculo de Avalon. Foi muito gostoso conversar com ela. A história dela, né, do livro é muito diferente, assim, é um romance meio medieval e tudo mais. A gente tem a lenda de Arthur aqui, né, sendo explorado no livro dela. Foi muito gostoso ela falar um pouco sobre como foi esse processo de escrita, como foi essa questão de ter que pesquisar bastante, né, para poder escrever esse livro. Então foi um papo muito gostoso, foi um papo que eu soltei como extra para vocês, porque eu não queria demorar muito para postar, porque, sei lá, foi um papo muito bom e eu queria... e porque ela ia soltar, não lembro se era o livro gratuito ou era pré-venda, acho que era pré-venda do livro físico, e aí por isso que eu lancei logo para vocês, mas foi um episódio, assim, muito gostoso. Depois a gente teve o episódio com a Valéria, que entrou aí pro ciclo de amigos, e foi muito legal. A gente realmente conversou sobre empreendedorismo, a gente conversou sobre... Ela faz design de sobrancelha, e foi muito legal conversar com ela. A gente falou sobre negócio, a gente falou sobre posicionamento nas redes sociais. É um papo muito gostoso, foi um papo, assim, tipo, bem profundo, assim, sobre algumas questões, e eu gostei muito. E aí entrou, assim, para esse top de entrevistas, porque foi muito legal. É, porque é uma pessoa próxima, assim, né? É fácil da gente se conhecer, da gente se encontrar, então, por isso que é um dos papos, assim, que eu gosto bastante. E a gente conseguiu realmente não esgotar o tópico de empreendedorismo, mas abrir um pouco mais ele aqui, né? Porque eu tinha pensado em fazer uma temporada só sobre isso, não consegui fazer, mas com ela eu consegui falar bastante sobre empreendedorismo. Ela tem a cabeça bem aberta sobre empreendedorismo e tudo mais, e a gente percebe que ela quer elevar realmente o negócio dela a ser mais que um hobby, realmente um trabalho full time. Então foi muito legal conversar com ela. Depois a gente tem o episódio com a Sara, né? Que é uma pessoa que me conhece assim, ó, há anos e anos e anos. Foi um papo assim muito gostoso. Só reafirmou tudo aquilo que eu achava sobre a Sara, sobre ela ser muito corajosa e forte. A gente falou sobre mudança de carreira, a gente falou sobre casamento, a gente falou sobre filhos, a gente falou sobre muita coisa legal. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês. Foi um papo assim muito gostoso, muito leve, muito divertido. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aí depois nós tivemos o início do Bloom Indica, né? Esse quadro aí que eu tenho percebido que vocês têm gostado bastante. Tenho recebido muitos feedbacks de pessoas falando: olha, gostei daquilo lá que você indicou, olha, comecei a assistir, gostei muito. Então, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu até disse no episódio que eu fiz com os meninos que eu queria que o Bloomcast fosse mais do que um podcast. Eu não quero que ele esteja só um podcast de entrevistas e tudo mais. Eu quero que seja algo mais, né? Porque uma pessoa não é só uma coisinha, né? Uma parte que as pessoas veem, tem muito mais. E eu quero que o Bloomcast seja isso, né? Que tenha várias facetas e várias coisas pra gente conversar e falar. Ainda tem muita coisa que eu quero trazer para vocês, mas fiquei muito feliz que vocês tenham gostado muito do Bloom Indica. E aí depois a gente teve o papo com o Diego Roca, que foi muito bom, muito bom. Foi uma das entrevistas mais desafiadoras para mim, porque eu conheço um pouco sobre música, mas não tanto ao ponto como ele, e foi muito gostoso ter gravado. Eu realmente saí da minha zona de conforto, eu consegui compreender muitas coisas, a gente falou sobre muita coisa assim, sabe? E foi muito gostoso, a gente falou muito sobre música, a gente falou sobre música na igreja, a gente falou sobre produção musical, a gente falou sobre como é a produção de um disco musical, né? Ele falou um pouco passo a passo de como foi a produção do disco dele, de como ele tinha feito a primeira vez e ele não gostou tanto, tirou tudo do ar, refez tudo de novo e agora tá no ar de novo para vocês. Vou deixar o link do disco dele aqui para vocês irem lá ouvir e prestigiar esse trabalho dele, que tá incrível, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba, que negócio maravilhoso. E agora só, tipo, tá muito, muito, muito melhor do que estava antes, assim, mas eu gostei muito, assim, desde a primeira vez.
E ele realmente me tirou, assim, da minha zona de conforto, daquilo que eu estava acostumada. Eu tive que preparar algumas perguntinhas, fazer um roteirinho aí para conseguir entrevistar ele, mas foi muito legal. Depois, a gente tem a entrevista com o João, né? Eu chamo ele de João, que é o João Vitor, que foi o editor do Bloom por bastante tempo. Acho que ele foi editor do Bloom a primeira temporada inteira e acho que o começo da segunda. E foi muito bom trazer ele aqui. A gente estudou, a gente estuda junto, né, hoje. E foi muito gostoso, assim, o papo com ele, porque, assim como o Afonso, né, foi um papo que eu consegui conhecer um pouco mais do João, porque a gente trabalhou junto, né, tipo, ele editava todos os meus podcasts, ele é a primeira pessoa a ouvir cada podcast, e sem a gente se conhecer, né? E depois que a gente foi se conhecer. E foi muito gostoso esse papo com ele, porque eu consegui conhecer um pouco mais dele, né? Quando a gente começou a estudar junto, eu percebi que ele era geek, mas aí na nossa conversa eu percebi o quão geek ele é, e ele é muito alternativo, mas ele é muito engraçado também. Foi muito bom o nosso papo. Eu consegui conhecer um pouquinho mais sobre o João, coisas que eu não tinha conseguido ver enquanto a gente estava trabalhando junto, nem enquanto a gente estudava, e agora eu estou conseguindo conhecer um pouco mais dele, e foi muito legal o nosso papo. E depois só tem Bloom Indica aqui pra vocês, porque, né, deu ruim no último episódio que eu sou da Melissa por conta do áudio. E eu ainda não consegui arrumar, mas ele vai sair em algum momento pra vocês, né? Acho que não antes do episódio ir ao ar, mas ele vai sair pra vocês. Então é isso, gente. Acho que eu consegui contemplar todos os episódios aqui pra vocês. Eu falei que eu ia responder perguntas, mas acho que eu vou responder perguntas em outro, em outro vídeo, porque eu queria falar um pouco sobre como foi, né, esse processo aí, esse um ano, nessa retrospectiva aí de todos os episódios e como foi gravar cada um deles. E foi muito bom, assim. Aprendi muitas coisas com cada um deles, mas também vai ter um vídeo específico aqui falando com vocês quais foram as lições que eu aprendi durante esse um ano. E é isso, gente. Esse vídeo era mais para falar com vocês sobre como foi esse processo de gravar, contar um pouco dos bastidores, de algumas coisas que aconteceram, de como foi gravar com cada uma dessas pessoas. E é isso, gente. Vou deixar aqui o link do Instagram para vocês. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. Se você ainda não curtiu, curte aqui, vai. E coloca o sininho também para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vir aqui e assistir e ter em primeira mão tudo para vocês. Me siga lá no Instagram para você saber também a agenda da semana, como é que vai ser, quem é que vai vir. Então é isso, gente. Espero ver vocês no próximo vídeo desse especial de um ano. E é isso. Tchau, tchau.